Você acha que sabe usar esses caras aqui, né? This, that, these, those. O que eu acho que você não sabe é que o that, às vezes, pode ser usado no lugar do que a gente pensa que deveria ser o this. Quer ver como é que funciona? Vamos lá. Nós temos então os demonstrative pronouns. Quem são esses caras? Palavras que você já conhece. Lembra que, por definição, em português, pronome é a palavra que substitui o nome. Em vez de eu dizer caneta preta de quadro branco, eu posso dizer assim, vai ali comprar uma caneta igual a esta. Repara, eu não usei o nome dela, mas eu estou demonstrando qual é o tipo de caneta que eu quero, igual a esta. Repara que quando eu substituo o nome, eu tenho um pronome. Se além de substituir o nome, eu estou demonstrando qual que eu quero, é um pronome demonstrativo, certo? E nós temos basicamente 4. Quais são eles? Está aqui, ó. Em português, nós temos variações destes 4. Em inglês são só 4, portanto, um pouco mais fácil. Olha como fica. This, que quer dizer este, esta, isto. Tenho these, estes e estas. A gente não costuma falar istos. Mas de qualquer forma, esse aqui, ó, primeiro, this. Ó, this, these. Aqui mais com som de I. Aqui um pouco mais fechado, assim, this, this, these. Beleza? Esse aqui, ó, em vez de ser simplesmente este, esta, isto, você também pode dizer como esse, essa, isso. Continua sendo a mesma palavra, tá? Em inglês. Aqui, no plural. Esse aqui eu vou usar quando for um só, este. Mas se eu tiver 2 canetas, vai ali na papelaria e compre umas canetas, plural, como estas, plural. Então eu vou usar essa aqui, ó. Some pens like these. Ó, essa palavra aqui, ó, these, como estas ou como estes, certo? Eu posso usar também para esses e essas. Bom, a gente não usa a palavra issos, né? Então vamos lá. Aí nós temos a palavra that e those. O que quer dizer? That, no singular, eu vou apontar assim, aquele, aquela, aquilo. E no plural, eu digo aqueles, aquelas, aquilos. E aquilos fica esquisito, né? A gente não usa em português. A gente só usa aqueles e aquelas. Então, como é que eu vou usar isso aqui? Olha, eu vou usar that quando for no singular e vou usar those quando for no plural. Simples assim. Só tem um truquezinho que eu preciso te mostrar. Possivelmente isso aqui, algum dia na sua vida, você já ouviu essa explicação de como usar esses 4 caras aqui. Bem provável. Você já sabia disso, talvez. Mas talvez o que você não sabia é que essa palavra that não significa simplesmente aquele, aquela, aquilo. Às vezes, ele significa exatamente o mesmo que this. Como assim? Agora ficou confuso. Calma. Seguinte, ó. That pode ser 2 coisas. Aquele, aquela. Só que tem o seguinte. Às vezes, ele vai significar também o que nós, aqui no Brasil, chamamos de este. Olha por quê. A diferença está no conceito da palavra that na cabeça dos nativos da língua inglesa. Para nós, brasileiros, se está perto de mim, eu digo que é este. Eu posso estar com a caneta na mão e falar assim, eu quero uma caneta igual a esta. Ou eu posso colocar a caneta ali e falar assim, eu compro uma caneta igual a esta na papelaria para mim. Ó, esta. Não é assim que a gente fala? A gente não fala aquela. Eu só digo aquela se ela estiver assim, ó, mais longe, não é? Mas se eu estiver mais perto, talvez eu diga simplesmente esta. Não é verdade que é assim que a gente usa? Pois é. Mas não é assim que eles usam lá. É isso que você tem que entender. Talvez essa seja a novidade aqui entre os pronomes que você já conhecia. O conceito, na mente deles, para a palavra that, é o seguinte.
se estiver aqui na minha mão, ao contato da minha mão, ao alcance da minha mão, eu vou dizer this. Ah, eu quero comprar uma caneta igual a esta. Ó, estou com o dedo em cima. Ou se eu não tiver com o dedo em cima, ela está pelo menos ao alcance da minha mão, certo? No inglês, quando ela não está mais ao alcance da minha mão, ela não precisa estar tão longe que eu diga aquela. Basta que não esteja mais ao alcance da minha mão. Ou seja, soltei, não está mais na minha mão, ainda que esteja perto de mim, eu já não digo mais this, eu digo that. Legal, né? Sabe por que isso é interessante? Porque em português nós usamos às vezes estas palavras aqui de forma muito estrita. Diz é este, that é aquele, mas não é assim que eles usam. Olha só na prática como que funciona. Talvez uma hora você diga assim, alguém te fala uma coisa e você fala assim, oh, repete isso aí para mim, gostei, essa frase, isso é legal, gostei, repete isso para mim. Você diz assim, repete isso, ou você repete isto, ou você diz assim, repete esta frase, esta palavra que você acabou de dizer, não é? Por que a gente, em português, usa a palavra esta? Porque a pessoa acabou de dizer, não é? Se eu dissesse assim, repete aquela frase para mim. Quando eu digo em português, repete aquela frase, dá a ideia de que foi uma frase que você me falou ontem, que você me falou já há algum tempo atrás, não é? Mas não é se for em inglês. Em inglês é assim, ó. Você consegue botar a mão? This. Você não consegue botar a mão? Já saiu da mão? Já saiu do alcance? That. E é exatamente isso que acontece com as palavras. Pensa comigo. Quando você diz alguma coisa, você consegue pegar as palavras de volta? Não consegue. Portanto, as palavras, o conceito é mais ou menos esse, tá? O conceito é assim, se você não consegue mais pegar as palavras porque elas já saíram e estão fora do alcance da sua mão, então você diz that. Se você tiver que pedir para alguém repetir alguma coisa, em português você diz, repete isto para mim, repete esta frase para mim, repete estas palavras para mim, não é assim? Mas as palavras você não pega mais, já saíram do alcance da mão. Então, em inglês, você não deve dizer, can you repeat this? This, nada. This é se está ao alcance da minha mão. Afastou é that. Lembra? Afastou um pouquinho. Pode ser that. Quando você fala uma frase, ela já saiu da sua boca, então você não diz, can you repeat this? Você diz, can you repeat that, please? Agora ficou confuso. E se eu quiser que a pessoa repita aquela frase de ontem? Aí você vai ter que completar. Can you repeat that phrase that you told me yesterday? Você pode me repetir aquela frase que você me disse ontem, mas o that, como pronome demonstrativo, não pode ser o this e tem que ser o that, mesmo eu querendo dizer que são estas palavras.